Vamos abrir no livro de Efésios. Efésios, Epístola aos Efésios, né? O carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1. Já vou até dizer o final aqui para colocar ali até o 16, acredito. Se a gente tiver que parar antes, mas deixa aí do 1 ao 16, que aí vocês leem em casa, tá bom? Mas vamos ver até o Senhor onde vai dar de ler. Se todos acharam, façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito do vínculo de paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa subindo? Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Somente até aqui. Glória a Deus. Santo tu és. Ah, irmandade, se todos nós entendêssemos isso que nós lemos, não seria nem necessário a exortação da palavra. Porque o texto ele já é claro, ele já diz tudo o que nós deveríamos aprender. Se nós entendermos tudo isso, nós não iremos sofrer mais. Nós podemos até sentir o peso, da palavra. Nós podemos sentir o peso do sofrimento, porque a carne, ela sofre. A carne, ela sente dor. Não há como eu evitar isso. Não sei se estivéssemos mortos. Mas enquanto há vida, nós sofremos. Enquanto há vida, nós somos abalados. O Senhor, mesmo sendo o Senhor do universo, mesmo sendo aquele príncipe que abandonou as muralhas do seu castelo, toda a proteção divinal, e abandonou tudo, todo o seu poder, e se fez carne, e sofreu da mesma forma
que nós iremos sofrer. E sentiu na sua carne, até mesmo ele. Ele viu o peso da carne. Ele viu o peso do sofrimento. Chegando a dizer, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Se possível, Pai, tem como fazer de uma outra forma, não? Mas, primeiramente, seja feito a tua vontade. Irmandade, Jesus suou sangue. Para que nós entendamos, a ciência diz que é possível nós suarmos, um ser humano suar sangue. Para que nós venhamos suar sangue, primeiramente, você vai entrar num processo de estresse. Um estresse muito alto. E os seus batimentos cardíacos vão começar a acelerar. E aí você corre o risco de passar por um infarto. Jesus não podia passar por infarto. Ele não podia morrer por infarto. Então ele teve que suportar o infarto. O seu corpo teve que suportar o infarto. E ali mesmo, da mesma forma, o sangue não parava de circular. O coração não parava de bombear. E mesmo quando isso acontece, a chance de um ser humano passar por um AVC é altíssimo. De ter um coágulo é altíssimo. Jesus não podia morrer dessa forma. Jesus tinha que morrer no madeiro da cruz, porque já estava escrito. Era no madeiro da cruz que ele se faria maldito por nós, receberia os pecados para levar os pecados do mundo. Então, suportando tudo isso, o coração de Jesus já estava tão acelerado, a aflição já estava tão acelerado, o sangue corria e bombeava nas suas veias, os poros começaram a dilatar, as células começaram a dilatar, e Jesus então nesse momento sua sangue. Dá para entender o emocional do nosso Senhor, já dá para entender a aflição que ele estava sentindo, a aflição por tudo aquilo que haveria de passar. É natural sofrer em meio à aprovação. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe. Ou você acha que você está por esquecido ou por esquecida? Ou você acha que o Senhor abandonou as tuas causas? Ou você acha que o Senhor não tem olhado para ti? Ele tem. Ele não esqueceu em nenhum só momento. Ele não te abandona em nenhum só momento. Porque mesmo lá atrás, quando Adão e Eva foi lançado fora do Éden, o Senhor foi com eles. O Senhor não ficou no Éden. O Senhor passou no deserto com eles. Então, mesmo quando nós estamos passando por locais que não era da vontade de Deus, que Deus não queria que nós estivéssemos ali, o Senhor está conosco, aguardando que nós retomemos o bom caminho, aguardando que nós suportemos tudo isso, nos fortalecendo, nos ajudando, criando planos para que a sua vontade seja completa na nossa vida. Esse é o Senhor que nós servimos. E aqui nós lemos, portanto, como prisioneiros do Senhor, prisioneiros, escravos, servos. A palavra servo de Deus, numa tradução mais próxima do português, diz exatamente isso: escravo. Nós somos escravos do Senhor. E qual a diferença então? Por que nós... eu digo que o escravo está mais próximo daquilo que nós devemos ser. Sabe por quê? Porque o escravo, ele não questiona. O escravo, ele não dá opinião.
O escravo não vai para onde ele quer. O escravo ele obedece. O escravo anda pelos caminhos que o seu Senhor ordenou. Então eu e você nós somos escravos do Senhor, prisioneiros do Senhor. Rogo-vos que andei como é digno da vocação que recebestes. Andeis como é digno. Irmandade. Possamos entender isso. Possamos entender que todo aquele que aceita o Senhor para a sua vida, ele não aceitou uma religião. Ele não aceitou uma placa. Não é isso. Quando eu entro para a congregação apostólica, para a congregação no Brasil, para a Assembleia de Deus, para a Batista de Deus, não vem escrito assim, ó, na minha testa, Batista, AD, né, Assembleia de Deus, CCA, CCB, não vem escrito isso. Mas em nós há um brilho diferente. Em nós habita uma luz diferente. E em meio às trevas, essas luzes são destacadas. Malaquias, olharei do alto e verei a diferença entre aquele que me serve e o que não me serve, o que me louva e o que não me louva. Então, quando nós aceitamos o Senhor para a nossa vida, nós não estamos aceitando uma religião, não. Nós estamos aceitando um meio de viver, uma forma de vida, uma forma de comportamento. Nós estamos dizendo que agora nós vamos ter uma visão diferente das coisas. Nós não vamos mais caminhar como o velho homem, como a velha carne, mas teremos uma sabedoria superior. Deuteronômio 4, rapidinho, no contexto da palavra. Abri em cima, olha que maravilha. Deuteronômio 4:6. Guarda-os, pratica-os, o Senhor está falando das suas leis, dos seus mandamentos, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos estes estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tem um Deus e estão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, o Senhor está dizendo na tua palavra, quando nós passamos a servi-los, quando nós o aceitamos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam ser diferenciados. Por onde andamos, por onde falamos, onde quer que estejamos, as pessoas devem olhar para nós e dizer: olha, este homem, esta mulher é diferente, eu enxergo nele uma luz, um comportamento diferente, é essa a nossa função. Então nós devemos buscar na terra, buscar aquela qual seja a vontade do Senhor. Não adianta você pedir para o Senhor que faça algo na sua vida se o seu comportamento não estiver de acordo. Se você ainda não aprendeu a ser fiel no pouco, como você pede para que o Senhor te dê muito? Aquele que não é fiel no pouco não é fiel no muito. Se você ainda não aprendeu a tratar bem os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, como o Senhor pode te dar uma liderança, se nem na tua casa você aprendeu a tratar bem, a tratar com amor? Entende que é comportamental? O Senhor, Ele age mediante o nosso comportamento. É mão de duas vias, da forma que eu devolvo é da forma que eu recebo. Ou não diz assim o Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mão de duas vias. O Senhor quer te ver bem. O Senhor quer te ver muito bem. Mas o Senhor precisa que você entenda a sua palavra. O Senhor não quer que ninguém sofra. E o sofrimento
É uma decisão. Irmão Rafa, como que o sofrimento é uma decisão, irmão Rafa? Olha tudo que tem acontecido, sim, tudo que tem acontecido. Mas a felicidade não depende de algo. Ela é uma decisão. Ela é uma decisão racional. Você decide ser feliz, não importa a forma que você esteja. Porque se eu disser que a felicidade eu necessito de alguma coisa, eu estou assumindo que todo mundo que não tiver aquilo nunca será feliz. Mas lembra, Jesus, os discípulos estão em meio à tempestade no barquinho. Os discípulos, estamos falando de homens pescadores, homens de habilidade com barco, homens que viveram uma vida inteira fazendo isso. E o barco chacoalhava. E a tempestade aumentava, a ponto deles se desesperarem. Quando eu digo que homens habilidosos na pesca, pescadores experientes, estão desesperados, eu estou querendo dizer que realmente a tempestade chacoalhava, a água entrava no barco e gritavam. Mas na proa, alguém dormia. E se nós pesquisarmos lá na internet, faz essa pesquisa, barco, imagem dos barcos da época de Cristo, vocês vão ver que não eram navios, eram barquinhos. Não era igual uma lanchinha, né? Um pouco maior, mas eram barquinhos. Então aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Senhor que dormia na proa, ele também sentia a chuva. Ele também, quando a água entrava no barco, ele era atingido. As suas vestes também estavam molhadas. Mas a palavra de Deus disse que ele dormia, ele descansava. Porque quando eu compreendo a palavra de Deus, quando eu entendo o amor de Deus para comigo, quando eu entendo que Ele literalmente, Ele faz com que o universo entre em guerra a meu respeito, quando eu entendo que ao meu lado realmente existe um anjo a me guardar por onde quer que eu vá, quando eu entendo que dentro de mim habita uma centelha do Deus vivo chamado Espírito Santo, quando eu entendo que Ele abre a minha mente, Ele abre a minha audição, Ele fala na minha boca quando eu necessito, quando eu entendo que a minha vida é inteiramente guiada pelo Senhor, eu posso passar pela prova que for, ela não me abala, ela não faz com que a minha fé diminua, ela não faz eu desfalecer, eu sinto na carne, mas isso não me abandona, isso não tira a minha felicidade. Felicidade é uma decisão racional da razão. Você decide ser feliz. Lembra que o Senhor disse? O mundo, vocês terão uma felicidade que o mundo não explica. O mundo não entende. Quem entende isso? Quem entende que quando eu estou passando prova e estou sorrindo? Quem entende quando eu olho para um servo, uma serva de Deus, em meia provação, em meia luta, um sorriso no rosto, um brilho que não se explica? Como se explica isso? Decisão, confiança. É assim que se explica. Então, se até hoje você andou entristecido, hoje o Senhor te diz: olha, que essa depressão, que essa tristeza, em nome de Jesus Cristo, seja liberta da tua vida. Aceite a paz, aceite a felicidade, aceite o poder que vem do alto. Diga para o teu adversário: pode me arrancar tudo, pode arrancar as minhas vestes, pode arrancar tudo aquilo que eu tenho nessa terra, mas aquilo que é de precioso, o lugarzinho no céu, a habitação com o Senhor no reino, isso Ele não pode te tirar. E isso basta. Paulo dizia por 3 vezes, por 3 vezes roguei ao Senhor para que Ele me tirasse um espinho na carne. O Senhor aparece para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta.
Como se ele dissesse assim, eu vou falar na linguagem de hoje, Paula, para, né? Paula, para. Ai, aguenta. O que eu vou te dar é muito maior do que isso, vai lá. Lá você vai ter esse descanso. É isso. É isso, Irmandade. Felicidade. Ato racional, decisão racional da razão. Decida, aceite, receba a felicidade. O Senhor quer te ver bem. E vamos continuar a palavra. Ó. Ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista aperfeiçoamento do santo. Então, ó, o Senhor ele fez a divisão, certo? O Senhor entregou aí funções. O Senhor entregou funções. E para que servem essas funções? A palavra diz, ó, para que ele fez isso? Tendo em vista, ou seja, tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, qual é a função do pastor, do cooperador, do ancião, do diácono? Qual é a função? Ajudarmos a igreja, a todos nós, alcançarmos a perfeição. Mas que perfeição é essa, Rafael? Não tem como nós alcançarmos perfeição. Olha o que diz a palavra. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos uma meta. Nós temos um objetivo. Se eu quero ser o melhor corredor hoje em dia, para onde a gente vai? Penso no Bolt, né? Minha visão é lá que eu quero chegar. Se nós queremos chegar ao céu, pense em quem? Cristo. É Ele. Ele que eu vou imitar. É como Ele que eu quero ser. É aquela fé que eu quero ser. É aquele poder do alto. Eu quero ser representante daquele nome. Eu quero ser representante daquele homem. Eu quero ser representante daquele Deus. Então seja. O Senhor te entrega tudo nas tuas mãos para que você seja um representante, uma representante dos céus. Mas aceite a vontade de Deus. Ande na tua palavra. Deixa de ser como diz o cristão. Ó, eu sou crente. Mas se pisar no meu calo, não. Vão pisar no seu calo, vão pisar no seu pé, vão te dar um tapa na cara, vão te chatear, vão te tirar tudo e você vai ter que continuar sorrindo. Vai ter que continuar com a mansidão. Mas eu não consigo, então vai embora. Ah, eu estou estressado aqui, então vai embora. Desvia do mal. Se eu sei que o mal está lá, não vai. E dessa forma, eu vou dar um exemplo. Acho que já falei isso outras vezes. Eu no trânsito, irmão, eu tenho uma coisa no trânsito, como eu discutia no trânsito. Aí eu falei, mas toda vez que eu discuto, eu estou no lado esquerdo. Porque eu estou no lado esquerdo, eu estou ali, né, próximo do limite, aí vem o cara lá e começa atrás do meu carro a empurrar. Eu já fico, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas é tão simples, por que eu não vou para a direita? Mas não, eu tô na minha cabeça, eu tô ali, mas ele quer andar acima da velocidade. Não, eu não vou deixar ele andar acima da velocidade. Aí começa bem devagarzinho. Aí minha esposa já percebe lá pelo retrovisor e fala, marido, olha o cristianismo. Eu falo, então o que eu falei comigo? Não ando mais na esquerda. Toda vez que vocês me encontrarem por aí, eu tô onde? Lá na direita. Uma raiva que só, mas não é assim? Ué, se o teu olho esquerdo ou direito te acusa, te faz pecar, arranca ele e lança para longe. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É isso. Se você não consegue, se você tem raiva, então evita. Lembra Jó? Jó foi elogiado por Deus, mas olha o segredo do Jó. Olha, tem um homem lá na terra de Uz, o homem ele é íntegro, ele é fiel. O homem ali é justo e se desvia do mal. Esse era o segredo de Jó. Para ele ser fiel, ser justo, ser íntegro, o segredo de Jó era se desviar do mal. Maldade.
nós só temos uma função. Não adianta você ficar tentando combater com a tua mão. Não adianta você tentar indo ainda lá no seu inimigo e querer discutir. Deus não está nisso. Ainda que você tenha ouvido a palavra em algum lugar e falou assim, não, Deus falou que eu vou ganhar. Não é isso que o Senhor tem te falado. Você pode ter acreditado nisso. O Senhor não mandou em nenhum momento você ir brigar. O Senhor não mandou em nenhum momento você ir discutir. O Senhor mandou pela tua palavra você representar o amor, você representar a sua mansidão, você vai tomar um tapa no rosto e dar o próximo, alguém te tirar as sandálias e você entregar então a capa, alguém te fazer andar 1 milha e você andar 2. É isso que a palavra do Senhor diz. O que mandou você ir lá brigar foi o seu ego, foi você acreditar, não é isso, eu ouvi a palavra, o irmão lá falou que Deus está comigo, não é desse sentido. Leia a palavra de Deus, fique na palavra de Deus, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Chega. Função na terra, representar o caráter de Cristo. O restante vem naturalmente. Felicidade é uma decisão tua. O fato de você passar por prova ou por luta não te impede de ser feliz. Decida ser feliz. O Senhor te entrega a paz que o mundo não explica. Seja feliz. Tenha paz em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Bem, vamos que o nosso tempo já está corrido, né? O irmão Rafael fala mais que a preta do leite, como já dizia minha mãe. Vamos agradecer a Deus. Todos juntos, numa só fé, numa só oração. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus vivente e justo. Aleluia, Deus Pai. Senhor, nosso eterno Deus, bom Pai celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui te louvando e pela tua palavra, Senhor, que tem nos direcionado, que tem aberto a nossa mente. Senhor amado e justo, eu sei, Senhor, aleluia santo, que muita gente ainda está guerreando contra o Espírito Santo, muita gente ainda está deixando o ego falar mais alto, mas Deus Pai poderoso, tu que é um Deus de misericórdia, Senhor, Pai, faz-nos entender a tua palavra, quebranta o nosso coração, faz-nos aceitar a tua vontade, faz-nos ser felizes em meio ao sofrimento. Senhor, mostra para nós, Senhor, que o que importa é ter a tua presença, que o que importa é estar do teu lado. Nos ensina a combater o mal com o bem, nos ensina que o bem, ele faz cair todo o castelo do maligno, nos ensina, Senhor, que por onde passarmos, devemos deixar o bom cheiro, devemos te representar, deixar o bom agrado, que por onde andarmos, Senhor, devemos ser bem vistos, ó Pai. Deus vivente, ensina o teu povo, ensina a nós, levanta a nossa cabeça, como o Senhor prometeu aos teus filhos, não deixa nós desanimarmos no meio do caminho, Senhor. Seja com o teu povo, seja com teus filhos, guarda todos nós, Senhor. Permita, Deus, que possamos andar por esse mundo de cabeça erguida, erguida como representantes de Ti, como reis e sacerdotes, que assim somos. Pai, Te louvamos. Guarda nós, sim, ao que vai mais perto, ao que vai mais longe. Guarda aqueles que estão em casa. Que a Tua graça, Senhor, esteja na vida de cada um, Pai. Te louvamos por tudo, não em nosso nome, mas em nome e honra de Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Santo Tu és. Vamos